Alô, amigos telespectadores da Rede TV+. Está começando mais um plantão de notícias e você vai conferir as notícias das cidades, do país e do mundo. Gasolina e diesel sofrem novo reajuste de preços. Polícia Federal e a ABIN investigam causas da falha de energia elétrica. Presidentes de partidos buscam acordo na PEC da anistia. Ministro Flávio Dino não vê razões para a prisão preventiva de Jair Bolsonaro em caso das joias. Alerta! Aposentados são os principais alvos de golpe do crédito consignado. A Petrobras anunciou na terça-feira, dia 15, no Rio de Janeiro, que vai reajustar novamente os preços da gasolina e do diesel a partir desta quarta-feira. A gasolina produzida pelas refinarias de petróleo, que são entregues diretamente às distribuidoras, terão o preço médio aumentado em 41 centavos por litro e passará a ser vendida às distribuidoras por R$ 2,93. O aumento é de cerca de 16% para o diesel. A Petrobras aumentará o preço médio de venda para as distribuidoras em 78 centavos, chegando a R$ 3,80 por litro. O reajuste representa 26%, levando em consideração a mistura obrigatória de 88% de diesel a ser produzido nas refinarias e 12% de biodiesel para a composição do diesel, comercializado nos postos. A parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, de R$ 3,34 a cada litro. Segundo analistas do setor e economistas, o aumento reduz a defasagem em relação ao mercado internacional sem zerá-la e também há risco de desabastecimento do combustível no Brasil. Além do bolso do motorista, os reajustes da Petrobras também vão impactar o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA. A inflação oficial do Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estimou na terça-feira que as altas nos valores dos combustíveis vão afetar o IPCA em 0,40 pontos percentuais entre agosto e setembro. A previsão de Campos Neto acompanha de analistas de gestores e bancos privados. A mentira oficial, que todo mundo aceita, é que ninguém se lembra que nós somos autossuficientes em combustível. Nós não temos que ter preço de quem importa. Nosso combustível sai das águas brasileiras. E outra coisa, a Petrobras vende as suas ações no exterior, então tem que dar lucro para o gringo que compra a ação da Petrobras. Assim é fácil. E nós vamos pagar o preço. Agora, é curioso, quando o Bolsonaro aumentou o combustível, caramba, se gastaram centenas de litros de tinta na imprensa para falar que era um absurdo. E agora? Ninguém diz nada? A Polícia Federal e a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, vão investigar as causas da falha de energia elétrica que poupou apenas o estado de Roraima, na última terça-feira. Foram 6 horas de apagão, que atingiu não só residências, mas também comércios e infraestrutura pública de todas as regiões do país. Iniciado às 8h30 da manhã, a queda de eletricidade foi fruto de uma sobrecarga nas linhas de distribuição do Nordeste. O fornecimento de energia em toda a região ficou comprometido. Confiram. Foram 6 horas de apagão. A falta de energia atingiu não só as residências, mas também o comércio e a infraestrutura pública de todas as regiões do país. Já em Sergipe, parte das escolas da rede estadual suspendeu as aulas. Na capital baiana, o metrô parou de funcionar logo no início da manhã. Sem saber o que fazer, né? O que a gente vai fazer, né? Alguns ônibus funcionando e o único meio de transporte mais rápido, que é o viável aqui, infelizmente, fechado, não está funcionando. Em São Paulo, maior cidade do país, o apagão afetou diversas linhas do metrô. O apagão começou às 8h31 da manhã, fruto de uma sobrecarga nas linhas de distribuição do Nordeste. O fornecimento de energia elétrica em toda a região ficou comprometido imediatamente. E uma investigação preliminar aponta que esse evento
teria ocorrido no Ceará, ainda em local desconhecido. Em resposta, o Operador Nacional do Sistema Elétrico determinou o fechamento das linhas que ligam o Norte e o Nordeste ao Sul e ao Sudeste. O fechamento interrompeu a transmissão de cerca de 1/4 de toda a produção nacional, 16 mil megawatts, causando a queda pontual do fornecimento em várias cidades. O único estado que não foi atingido foi Roraima, que não está integrado ao Sistema Nacional. O ONS afirma que todo o problema foi resolvido às 2h45 da tarde. Ainda assim, as empresas que repassam energia ao consumidor final não conseguiram retomar o serviço imediatamente. Interessante é como é um país complicado. O ministro das Minas e Energia é um advogado, sem nenhuma experiência na área. Esse apagão nunca aconteceu nesses termos, num sistema todo interligado, tirar energia de quase 2/3 do país, ou mais, praticamente. E ninguém disse nada, não houve nenhum responsável. É mandar investigar, então tem que começar a investigar o ministro. Porque alguém é responsável, o comandante é o responsável por tudo que acontece e deixa de acontecer. E esse caos, está tudo bem, não precisa falar nada, é assim mesmo. As pessoas no hospital que quase morreram, as pessoas no metrô que não andaram, as donas de casa que não tiveram energia, o sistema de segurança, tudo parou e é 6 horas. E é por isso mesmo. Muito bem. O ministro de Minas e Energia atribuiu ao apagão manifestação de fenômeno raro. Acompanhe. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a interrupção ocorreu por conta de um fenômeno raro. 2 eventos de grande magnitude, em lugares diferentes, impediram a transmissão de energia de alta voltagem de uma vez só. Nós temos um sistema redundante, é como se fosse num avião 2 sistemas elétricos, 2 sistemas hidráulicos, 2 sistemas elétricos, 2 turbinas. O ocorrido de hoje não tem nada a ver com, absolutamente nada, com o suprimento energético e a segurança energética do Brasil. Ainda assim, Silveira não descarta a possibilidade de que a interrupção tenha sido fruto de um crime e pediu ao Ministério da Justiça uma investigação sobre o caso. Os presidentes dos partidos estão trabalhando em um acordo para direcionar seus esforços para a chamada PEC da anistia, em 3 áreas específicas. O texto dessa proposta prevê o perdão ao descumprimento das regras de financiamento de candidaturas de mulheres e negros. Segundo analistas, o Brasil tem um déficit significativo na participação de mulheres e negros na política, tornando esse perdão uma indicação de que o Congresso não está aberto para mais diversidade. Acompanhe a matéria. A ideia seria conceder um perdão parcial para quem deveria, mas não seguiu as regras da Justiça Eleitoral. Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, a decisão tomada em reunião de líderes é conceder anistia para os diretórios municipais que não prestaram contas, mas também não receberam recursos públicos, para os partidos políticos que ultrapassaram a cota de 30% de candidaturas de mulheres, mas não fizeram o repasse proporcional, e para aqueles que não cumpriram a cota de repasse do fundo partidário para negros. Esta semana, a Comissão Especial sobre a Cota Mínima de Recursos Partidários aprovou um requerimento que pede a realização de 5 audiências públicas antes da votação da PEC da anistia. A proposta é ampliar o debate sobre a importância da representatividade no Congresso. Se fala em 740 milhões de reais que não foram investidos nas candidaturas de negros e negras, 140 milhões de reais não investidas nas candidaturas de mulheres, sem contar a malversação de recursos públicos que também são anistiados com o texto original da PEC 9. Tem locais nesse país em que você não consegue cumprir essa cota, porque você não tem pessoas suficientemente interessadas em participar do pleito político. O Partido Rede Sustentabilidade e a Federação Nacional das Associações Quilombolas pediram ao STF a inconstitucionalidade da PEC. Os órgãos e as autoridades devem prestar informações à Corte até o dia 21. O Ministério Público Federal, em Guarulhos,
fez um pedido na sexta-feira no contexto da Operação Lucas 12.2. Os procuradores solicitaram que as investigações sobre o caso das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estavam sob sigilo, fossem remetidas à Justiça Federal, que, por sua vez, enviou o processo ao Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao UOL News, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, compartilhou sua perspectiva sobre o caso. Acompanhe essa matéria. Então, nesse momento, veja, neste dia em que nós estamos conversando, não vejo ainda razões para essa medida extrema. Agora, há uma evolução de apurações e, em algum momento, o Poder Judiciário pode decidir por essa medida. O ex-advogado de Bolsonaro, o Assef, convocou uma coletiva em São Paulo para explicar sua participação no caso. Outro vídeo tentando explicar coisas inexplicáveis. Frederic Wassef mostrou documentos e assumiu a recompra do relógio da marca Rolex nos Estados Unidos, mas isentou Jair Bolsonaro da operação. Eu comprei o relógio, a decisão foi minha, usei meus recursos, eu tenho a origem lícita e legal dos meus recursos. O meu objetivo, quando eu comprei esse relógio, era exatamente para devolvê-lo à União, ao governo federal do Brasil, à presidência da República. Eu não fui fazer resgate. Eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito por questões pessoais minhas, inclusive passeio e turismo. Quem solicitou não foi Jair Bolsonaro e não foi o Coronel Cid. O Sindicato Nacional dos Aposentados recebeu 800 reclamações sobre crédito consignado, não contratado no primeiro semestre de 2023, apenas na capital paulista. No mesmo período, outras instituições tiveram alta no número de registro desse tipo de queixa. Os PROCONs do Rio de Janeiro, de São Paulo, somam mais de 2.200 registros, com altas de 160% e 63% em relação aos 6 primeiros meses de 2022. Aposentados são os principais alvos da fraude, pela garantia de que o empréstimo será pago. Há ainda os casos em que o consignado foi contratado, mas sem a transferência devida. Acompanhe a matéria. Os PROCONs do Rio de Janeiro e de São Paulo somam mais de 2.200 registros, com altas de 160% e 63% em relação aos 6 primeiros meses de 2022. Na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, há mais de 5.000 reclamações. Aposentados são os principais alvos de fraude pela garantia de que o empréstimo será pago. Há ainda os casos em que o consignado foi contratado, mas sem a transparência devida. Muitas dessas práticas são digitais. Clique, aperte, aceite, e o consumidor acaba, de alguma maneira, muitas vezes até aderindo, mas de forma inconsciente. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos diz que as instituições financeiras aplicaram no mês de junho 10 novas sanções aos chamados correspondentes bancários, que são empresas menores que fazem a intermediação do crédito. Desde janeiro de 2020, a Febraban já puniu 1.220 empresas, sendo que 46 delas ficaram impedidas de operar em nome de bancos. As orientações para beneficiários que receberem valores não contratados são: bloquear o empréstimo no INSS pelo número 135, procurar a instituição financeira, registrar a queixa no Banco Central, em órgãos de defesa do consumidor e em boletins de ocorrência. Em última instância, é possível recorrer à Justiça. A partir de agora, a parte do nome do medicamento deve obrigatoriamente estar em letra maiúscula. A técnica serve para evitar trocas acidentais de remédios que têm função fonética ou ortográfica, semelhantes remédios vendidos ao governo federal. A rotulagem de medicamentos tem novas regras. O objetivo da Anvisa é deixar as embalagens mais simples para o consumidor. A matéria nos mostra. E visando mais segurança aos pacientes, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou alterações que vão aprimorar o marco regulatório dos fármacos e trazer mais transparência na comunicação das embalagens.
De forma mais clara, a regulamentação da Anvisa prevê a padronização dos rótulos, ou seja, as informações ficarão mais claras e evita com que o cliente pegue o medicamento errado. E a preocupação aumenta justamente por conta da região de autosserviço, em que a pessoa pode pegar o remédio e ir no caixa fazer o pagamento. A partir de agora, parte do nome do medicamento deve obrigatoriamente estar em letra maiúscula. A técnica serve para evitar trocas acidentais de remédios, que têm função fonética ou ortográfica semelhantes. Em remédios vendidos ao governo federal, a frase "venda sob prescrição médica" será substituída por "uso sob prescrição" e "uso sob prescrição e retenção da receita". No caso dos remédios isentos de prescrição médica, a classe terapêutica e a indicação ficarão na parte da frente da embalagem. Vamos agora ao nosso intervalo. Voltamos em seguida. Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Vamos agora com as notícias locais com Maurício Aragão. Magé comemora Dia Municipal da Juventude no Complexo Esportivo do Lamarca. Cartódromo de Guapimirim terá 12 novos boxes para a disputa da 5ª etapa do Campeonato Carioca. Semana de Práticas Pedagógicas da Educação Infantil começa na segunda, dia 21, em Rio das Ostras. Escola de Teresópolis tem Semana Pedagógica. É com você, Maurício.
A Prefeitura de Magé confirmou, através da Coordenadoria de Juventude, um grande evento em celebração ao Dia Municipal da Juventude. Será no dia 26 deste mês, no Complexo Esportivo do La Marca, com renovação do passe livre universitário, torneio de futebol, design de sobrancelhas e serviços de barbearia. As inscrições para o torneio de futebol começaram nesta quinta-feira, dia 17, e vão até dia 24. Os documentos devem ser entregues na Secretaria de Esportes, Turismo e Terceira Idade, no Poliesportivo Renato Medeiros, em Fragoso. Os participantes devem apresentar identidade ou CPF, ter entre 15 e 29 anos e ser morador de Magé. O Kartódromo Internacional de Guapimirim está em fase de ampliação. Diante do crescimento do interesse pelo kartismo no Rio de Janeiro nos últimos tempos, o espaço tem ganho cada vez mais relevância e no próximo dia 26 de agosto acontece a 5ª etapa do Campeonato Carioca de Kart nesse espaço de Guapimirim, que já se tornou referência no esporte. O Campeonato Carioca tem categorias que vão de mirim e cadete até rental pesado, com disputas em 2 baterias por etapa. E para fazer frente a esse crescimento do interesse, já estão sendo construídos 12 novos boxes para atender pilotos e equipes. As obras estão em andamento e, ao fim das mesmas, serão 64 boxes para receber os competidores. Em Teresópolis, a escola Rose Dalmácio, no bairro de São Pedro, o primeiro ginásio experimental olímpico no município, realizou uma semana pedagógica com muita interatividade e troca de experiências, com o tema Adolescência e Aprendizagem, Desafios e Boas Práticas. A programação contou com palestras voltadas para a temática pedagógica e atividades esportivas do Projeto GEL, como voleibol, xadrez, tênis de mesa, badminton e judô. Por falar em semana pedagógica, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Rio das Ostras vai promover entre os próximos dias 21 e 25 de agosto a 8ª Semana de Práticas Pedagógicas na Educação Infantil. O evento vai reunir profissionais e alunos para o compartilhamento dos trabalhos desenvolvidos nas creches e pré-escolas da rede pública municipal. A programação acontecerá no Teatro Municipal Joel Barcelos e nas unidades escolares. O tema deste ano será A Vida Tem a Cor que a Gente Pinta. E, ao todo, 23 unidades escolares vão integrar a programação. Vamos agora dar uma olhadinha no tempo. Rio terá sol entre poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre 16 a 30 graus. Confiram a previsão do clima-tempo. Nesta quinta-feira, sobre o sudeste do país, a região que recebe chuva é apenas o sul do estado de Minas Gerais, áreas da capital paulista e também em regiões um pouco mais centrais do estado de São Paulo, como a região metropolitana de Campinas. Já em relação ao nordeste de Minas Gerais, é onde a chuva acontece com um pouco mais de intensidade e frequência ao longo do dia. O Espírito Santo também deve chover, mas o volume acumulado de maneira geral em toda a região sudeste não é expressivo. Na maior parte do tempo, o sol é que deve predominar na região, entre poucas nuvens. Inclusive, o oeste e norte paulista, Triângulo Mineiro e áreas do norte de Minas Gerais têm umidade relativa do ar abaixo dos 30%. E falando nas temperaturas, grande amplitude térmica nesta quinta. O dia começa frio, mínima de 16 graus em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a temperatura máxima chega na casa dos 30 graus em ambas as capitais. Máxima de 25 em Belo Horizonte, temperatura um pouco mais amena, e 26 em Vitória. De volta com Maurício Aragão. Futebol. Flamengo e São Paulo farão a final da Copa do Brasil. Definida a grande final da Copa do Brasil, será entre o Flamengo e o São Paulo. É uma disputa que promete muito. O Flamengo, que vem aí sendo papão de títulos nos últimos anos ao lado do Palmeiras, mas nessa temporada vinha tropeçando em momentos decisivos, dessa vez passou pelo Grêmio.
depois da vitória por 2-0 em Porto Alegre. Com um gol de pênalti marcado por Arrascaeta, o Flamengo venceu o Grêmio no jogo da volta por 1-0 e segue para a grande final. O adversário rubro-negro na final será o São Paulo Futebol Clube. O tricolor paulista reverteu a desvantagem após a derrota no primeiro jogo para o Corinthians por 2-1 e diante de um Morumbi lotado, comandado por Lucas Moura, que voltou à equipe. Ele que foi revelado pelo São Paulo e brilhou no futebol europeu, retornou em alto estilo, já levando o time para uma decisão. O primeiro gol foi um golaço do Wellington Rato e o Lucas Moura fez o seu primeiro gol no retorno com a camisa ao São Paulo. Promessa de uma grande final entre São Paulo e Flamengo. Você confere muito mais sobre a Copa do Brasil e ainda esporte nas cidades e o Brasileirão no Esporte Mais desse fim de semana. Vamos agora dar uma passadinha no giro de notícias, destaques nas redes sociais. A Alemanha volta a sofrer com fortes enchentes. Chuvas paralisam o aeroporto de Frankfurt e geram imagens impressionantes na capital financeira alemã. O vídeo nos mostra essa ocorrência violentíssima. Homem-Aranha é flagrado conversando com estátua de Carlos Drummond de Andrade na orla do Rio de Janeiro. Câmeras de monitoramento do Centro de Operações Rio flagraram a cena inusitada entre o super-herói e a escultura do poeta. O episódio aconteceu por volta das 17 horas desta terça-feira, dia 15, e o homem fantasiado como super-herói aparece sentado com uma das pernas cruzadas e com um cooler de bebidas. Em alguns momentos do bate-papo com o poeta, ele gesticula, se apoia nos ombros e acaricia a cabeça da escultura. Vejam o vídeo, que interessante. Bem, só para terminar, fazer o encerramento, vale a pena registrar um fato. A Prefeitura de Guapimirim dispõe de uma seção, uma divisão de protocolo. Eu aproveito essa oportunidade, apesar de todas as dificuldades que essa estrutura impõe ao cidadão, que é um verdadeiro tormento, eu faço um destaque para o que, às vezes, quase sempre, um bom procedimento de funcionários transforma o que é ruim em coisa muito boa. E nós verificamos isso com a Alessandra, funcionária que conseguiu transformar a dificuldade em solução. Vale o registro, tão raro no serviço público. E assim terminamos mais um episódio do nosso plantão de notícias. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos e até a próxima.